Olá, pessoal! Me chamo Adalgisa de Carvalho, sou contadora de histórias, pedagoga e arte-terapeuta. E hoje vou contar para vocês 3 contos que vão ajudar a entender um pouco da formação do povo brasileiro, da nossa gente, das nossas 3 etnias. Tenho certeza de que esses contos deixarão em vocês aquele sentimento de pertencimento e identidade nacional. Espero que gostem. Roda a história! Há muito tempo atrás, um pouco depois da vinda de Nosso Senhor, havia uma ordem de cavaleiros, conhecida como Cavaleiros da Justiça. Ninguém sabia de onde vinham, se vinham do norte, do sul, daqui ou de acolá. O fato é que todos ficavam muito satisfeitos, se sentindo protegidos, porque nessa época havia bando de malfeitores terríveis, sem contar com os monstros que nós, hoje em dia, nem podemos imaginar. A história que vou contar para vocês se passou no Oriente, numa cidade chamada Silem. Uma cidade linda, banhada pelas águas azul turquesa de um mar muito bonito. Silem era governada por um rei muito bondoso. Mas sua maior qualidade era ser justo. Mas, apesar da fartura, apesar da bondade de seu rei, a cidade passava por tempos muito difíceis. Porque na hora que o mar começava a se agitar, formando enormes montanhas brancas de espuma, de dentro dele saía um terrível dragão que cuspia fogo pelas ventas, assustando todos os moradores. O rei de Silem, muito preocupado com a situação de seu reino, pediu que os seus 3 melhores cavaleiros procurassem um mago para que uma solução para aquele problema fosse dado. E assim os cavaleiros fizeram. Pegaram seus cavalos e foram até a casa do mago. Chegando lá, bateram a porta e contaram todo o infortúnio pelo qual o reino passava. O mago, então, consultou os astros e, depois de pensar um pouco, deu a solução. Avise ao rei que dos 3 melhores rebanhos do reino deve ser separado os 3 melhores cordeiros. E assim que o mar começar a se agitar, os cordeiros devem ser levados, um a cada vez, na pedra mais alta do penhasco. Essa pedra deverá ser denominada a Pedra do Dragão. Pouco tempo se passara e novamente o mar começou a se agitar. E o cordeiro foi posto na Pedra do Dragão. A cidade então ficou toda à espreita, quando viu o terrível monstro sair de dentro das águas e, numa bocanhada só, levou o animal embora. Aconteceu isso 1, 2, 3 vezes. A cidade então deu pulos de alegria, festejaram. Mal passara 1 ano do 3º evento, do 3º cordeiro, quando o mar novamente começou a se agitar. E dessa vez, o dragão não só assolou toda a plantação, como também devorou um aldeão. O rei, então, novamente, pediu que os cavaleiros fossem até a casa do mago. E desta vez, o mago, então, com muito pesar, disse que a única maneira do dragão adormecer
no fundo do mar e saciar a sua sede, seria sendo alimentado pelo sangue de uma jovem. E essa jovem deveria ser virgem e pura de coração. Ninguém sabia como dar a notícia, mas o decreto foi dado. E assim, todas as moças virgens, puras de coração, foram reunidas na praça da cidade. Cada uma delas recebeu uma tiara de flores. Quando, de repente, um aldeão levantou o dedo e gritou: "O rei também tem uma filha, Sibília. Exigimos que ela participe do sorteio." A rainha, então, desesperada, se pôs a rezar, pedindo a todos os deuses que protegessem sua filha daquele infortúnio. Não sabia mais o que fazer, pois não queria que sua filha fosse devorada por aquele monstro terrível. Mas o rei, vocês lembram, sua maior virtude era a justiça. E disse à rainha que a princesa não poderia ficar longe do sorteio que livraria a cidade daquele terrível monstro. A princesa, então, com ar de resignação, sabendo que teria que cumprir com a sua tarefa, despediu-se da mãe, despediu-se do pai e juntou-se a outras meninas na praça. O palito que estivesse manchado com a ponta vermelha, a menina que o tirasse, essa seria ofertada ao dragão no dia que o mar erguesse suas montanhas de espuma. E a cada palito tirado, era um suspiro que se dava. A cada palito tirado, uma família ficava aliviada. A cada palito tirado, uma menina era salva. Chegou a hora da princesa. E o seu palito estava com a ponta vermelha, com a ponta manchada de vermelho. Alívio para uns, tristeza para outros, mas o fato é que ninguém ali, ninguém estava contente com a aflição de que todos passavam. A princesa, então, resignada, voltou para o castelo. E lá ficou até que o mar começou a se agitar. Se vestiu como noiva e a única coisa que pediu foi um lenço branco, para que pudesse vendar seus olhos, pois não queria ficar de frente para seu algoz. Toda a população em volta da muralha da cidade observava, mas, pelas bandas, justamente naquela hora, vinha passando em seu cavalo um cavalheiro. O cavaleiro estranhou aquela multidão, todo mundo ali, espiando. E o que mais lhe chamou a atenção foi o fato de ter uma menina, uma moça, sozinha, na beira daquela pedra, naquele penhasco, com aquele mar revolto. E na hora que de dentro das espumas daquele mar azul surgiu aquele enorme dragão com aquela bocarra, o cavaleiro, num galope só, atirou-se com sua lança no pescoço do bicho. A menina, então, pressentindo que algo estava acontecendo, tirou a venda dos olhos. E foi aí que viu um monstro e nele, agarrado, um cavaleiro no seu pescoço.
que apareciam e desapareciam no mar, até que tudo ficou silêncio. As águas do mar se acalmaram e ficou como se fosse um lindo lago azul turquesa. A menina, então, olhou para um lado, olhou para o outro e foi aí que ela viu o cavaleiro ajoelhado na areia branca da praia. Foi quando ela viu ele fazer um sinal que ela nunca tinha visto antes. E o coração da princesa se encheu de uma alegria também nunca antes sentida. Ele então se levantou e ela na pedra ficou, esperando por ele. O cavaleiro então foi até a pedra, colocou a menina no dorso do seu cavalo, levou-a de volta para seu pai e sua mãe. Quando chegaram à cidade, nossa, eram gritos de alegria, de júbilos, cantos. Toda a cidade estava feliz com a volta da menina e com a morte do terrível dragão. O rei, então, perguntou ao cavaleiro: "Quem és tu?" E ele então respondeu: "Me chamo Jorge." E o rei novamente perguntou: "Jorge, em nome de quem você luta?" E ele então disse que ele lutava em nome da cruz e que estava ali para levar a boa nova para todos os cantos do Oriente. O rei, então, muito agradecido, ofereceu a mão da princesa em casamento ao cavaleiro Jorge. Mas ele disse que não, que ele tinha outros reinos para ir, outras moças para salvar e outros dragões para enfrentar. E assim se despediu. Mas a menina, antes que o cavaleiro partisse, amarrou aquele lenço branco bem na ponta de sua lança. E Jorge, então, na hora que saiu, foi balançando o lenço como uma linda bandeira da paz, levando a boa nova para todos os lugares de todo o mundo. Pessoal, então, como fazer o boneco, o Cavaleiro Jorge, né? Por exemplo, que é o nosso personagem principal do conto português. Vocês precisam ter uma garrafa PET, cortar, separar o gargalo do corpo da garrafa. E essa parte aqui, essa parte do meio, vocês vão tirar, deixando apenas uma borda de um dedo mais ou menos, certo? Com a tesoura, vocês vão picotar a borda da garrafa, ok? Do corpo da garrafa. Feito isso, vocês vão encaixar o gargalo no corpo, certo? Como a garrafa é plástico, tem uma superfície muito lisa, é preciso que vocês forrem toda a superfície da garrafa com tiras de jornal molhado em água e cola. Então, vocês vão colocar um pouco de água numa vasilha. Vão despejar cola e vocês vão misturar a cola com a água, fazer uma aguinha de cola. Vocês vão pegar as tiras de jornal, vão molhar e vocês vão cobrir toda a garrafinha. É preciso que toda a superfície fique colada, certo? Fique toda revestida. Tá vendo?
vocês vão colando, colando, até que toda a superfície fique forrada com as tiras de jornal. Vocês vão deixar secar, para que vocês possam revestir agora com a massa de papier-mâché, que é a massa de papel. A massa de papel, ela é feita com papel higiênico. Você desenrola o papel higiênico, joga dentro de um balde com água, ele vai amolecer, você vai esmigalhar ele todinho, né, até ele ficar bem esmigalhadinho. Depois você tira, espreme, até que todo o excesso, né, toda a água seja retirada, ele vai ficar úmido. E aí, ele vai ficar assim, ó, como se fosse um coquinho ralado, tá vendo? Vai desmanchar e vai, vamos dizer assim, secar como se fosse um coquinho ralado. Esse coquinho ralado, vocês vão misturar com cola até formar uma massa homogênea, tá vendo? Quanto mais fininho o papel higiênico for, melhor a massa fica, porque ela fica bem homogênea. Feito isso, vocês vão pegar a garrafa, que já foi forrada. Como a garrafa PET tem a superfície muito lisa, porque é plástico, não dá aderência, sabe? Então, é preciso que ela seja toda, a garrafa seja toda forrada com o jornal antes, as tiras de jornal antes. A massa de papel, o papier-mâché, é um material muito resistente. Depois que vocês revestirem, né, toda a superfície da garrafinha, que na verdade vai ser a cabeça do seu boneco, tá vendo, ó? A cabeça, ó, testa, essa partezinha aqui de queixo, né? A partezinha daqui dos olhos e pescoço, certo? Depois dela toda revestida, aí vocês vão moldar, ok? E aí, vejam bem, de acordo com a personagem, de acordo com a história. Então, o importante é a gente ter essa noção, olha, aonde tem essa parte mais, que é como se fosse uma depressãozinha, vai colocar as orelhas, porque aqui está a parte dos olhos, o narizinho, coloca um pouco, né, da massa aqui para fazer queixo, certo? Feito isso, é esperar secar. Depois de seco, a gente vai pintar, tá certo? Ou como o meu cavalheiro, ou como essa boneca, tá vendo? Que é uma garrafinha, olha, exatamente desse tamanho, ok? O meu cavaleiro eu fiz como uma garrafa maior. Se vocês quiserem deixar essa textura mesmo porosa, que é a textura que o papier-mâché deixa, não tem problema, é só pintar. Problema nenhum. Se vocês quiserem uma textura mais lisa, como é o caso do meu cavaleiro, tá vendo? Que ele tem uma textura mais lisa, olha a diferença. Ela tem a pele mais áspera, né? Mais rugosa, porque eu pintei por cima da massa de papel machê. Já o cavaleiro, ele tem esse aspecto mais lisinho, porque depois da massa de papier seca, nós podemos passar massa corrida de parede. Deixa secar, lixa e depois pinta. Depois de pintado, você pode envernizar, porque o verniz também deixa mais resistente. Bom, pessoal, feito isso, a cabeça está pronta.
vocês podem fazer o corpo com uma garrafa PET maior. Tá vendo? Certo? E aí o processo é o mesmo. As roupas, vocês podem fazer como vocês quiserem. Vocês podem colocar tiras de fitas, vocês podem colocar panos enrolados ou vocês podem fazer as roupinhas mais estruturadas. Cada um vai fazer como quiser. O importante é criar o seu boneco. Tá certo? Roda a história! Há muito tempo atrás, lá pelos lados de Belém, aconteceu um grande tremor de terra. Os cientistas disseram que eram as tais das placas tectônicas que batiam lá no fundo do mar e por isso a terra tremia. Mas a verdade verdadeira, quem me contou foi um índio lá da região amazônica, lá de uma aldeia. E essa é a história que eu vou lhe contar. Num lindo dia de sol, uma cunhatã, que é moça em língua de índio, saiu para colher mandioca. Essa é uma tarefa feminina dos povos indígenas. A moça já não aguentava mais, tamanho era o calor. O sol já estava bem no meio do céu. E como estava com muito calor, resolveu se banhar nas águas do rio. De tão distraída que estava, a cunhatã, a moça, não percebeu a presença do cobra grande. O monstro veio devagarzinho, sorrateiramente. Rodopiou em volta da moça que ela nem sentiu. 9 meses depois, deu à luz gêmeos. A menina deu o nome de Maria e ao menino deu o nome de Norato. Como as crianças haviam nascido com aparência de cobra, a cunhatã resolveu entregá-las ao rio, pois a mãe natureza teria condição de melhor criá-los. E assim fez. Norato se tornou um grande amigo dos povos ribeirinhos. Todas as vezes que os homens jogavam suas redes no rio para pegar os peixes, Norato ia devagarzinho, arrumando o cardume e ajudando na pesca. Também, todas as vezes, quando os índios estavam a remar no rio e alguma coisa acontecia com a canoa, Norato vinha com seu corpanzil e colocava a canoa de novo no prumo, levando todo mundo sã e salvo até a beira do rio. Todas as vezes que a lua se escondia no céu, na famosa noite escura, que é a noite sem lua, Norato ia até uma campina, olhava para um lado, olhava para o outro, para não assustar ninguém, principalmente as crianças. Dava um estrebuchão com o seu corpanzil e de dentro daquela pele de cobra saía um bonito caboclo. Todas as vezes que Norato ia visitar sua mãe, ela preparava um gostoso tacacá. Comia de lamber os beiços. Tacacá é uma comida típica lá do norte. Ficava ali a noite toda proseando com a mãe, contando as histórias da floresta, contando as histórias da aldeia. Quando os animais noturnos começavam a dar o seu ar da graça e os pássaros começavam a correr para o alto do céu, Norato se despedia da mãe, dava um beijo em sua testa, voltava para dentro do seu corpo de cobra e para dentro do rio voltava. Já Maria,
Maria era terrível, nunca mais viu a mãe. E o que podia fazer para atrapalhar a vida dos ribeirinhos fazia. Rasgava as redes, tombava com as canoas, ninguém gostava dela. Por conta disso, era conhecida como Maria Caninana, cobra perigosa, mas que não tem veneno. Foi numa dessas vezes, quando Maria arquitetava um terrível plano para acabar com a vida dos ribeirinhos, que Norato viu que a malvada estava bem na toca do cobra grande para poder acordá-lo de um sono profundo que há muito tempo ele estava. O bicho então começou a remexer seu enorme corpanzil. E é por isso que Belém estremeceu. Placa tectônica não é nada. Foi o cobra grande que, tentando acordar do sono profundo, começou a se remexer em sua toca, que fica bem embaixo da cidade de Belém. Norato, então, pegou Maria pelo pescoço e foi uma briga danada entre aquelas duas cobras. Norato, então, conseguiu imobilizar a danada, a malvada, e trancou-a dentro da toca do cobra grande. De lá Maria não saiu e nunca mais importunou os índios. Norato ficou muito famoso. E depois disso, foi convidado a participar de todas as festas, a festa da colheita da mandioca, que acontece todo ano. É uma festa danada de boa, tem muita comida, muita dança, muita música e tem também o cauim, que é uma bebida que é feita a partir da mandioca. Foi numa dessas festas que Norato conheceu uma cabocla. A menina era muito bonita, com o cabelo todo cacheado. E Norato, então, quando estava prestes a se aproximar da menina, se lembrou da sua condição. Norato era metade homem, metade cobra. Só poderia se fazer homem nas noites sem lua. Então, numa dessas noites, foi até a casa de sua mãe, contou das festas, contou da cabocla e disse para sua mãe das intenções que tinha em relação à menina, mas que ficava muito triste e queria virar homem de verdade. A mãe de Norato, então, entregou a ele um colar. Disse que esse colar era um colar de proteção. Pendurou no pescoço do menino e disse para ele o seguinte: se você conseguir a ajuda de um cabra bem corajoso, tem como você virar homem de verdade. Tem como você deixar essa pele de cobra para trás. Mas é preciso muita coragem. Num dia em que o cobra grande estiver com a sua bocarra aberta na beira do rio, é preciso despejar dentro da boca do monstro umas gotas de leite de índia recém-parida de filho primogênito. Depois disso, é dar uma porretada na cabeça do monstro e o feitiço da floresta irá se desfazer. E aí, meu filho, você poderá casar com a menina, com a cabocla. Norato, então, voltou para o rio e ali ficou pensando na possibilidade de se tornar um homem de verdade. O ano passou e a festa da colheita da mandioca tornou a acontecer. Foi nessa festa que chegou um homem com uma cara de valentão que vinha lá das bandas de Alagoa. Disseram que ele era um soldado, parece que era da marinha. Depois de tomar umas doses de cauim, que é a tal da bebida feita da mandioca, com Norato, Norato abriu o jogo. Disse que estava apaixonado pela cabocla e que ele precisava da ajuda
de um amigo bem corajoso para enfrentar o cobra grande. Na hora o cabra disse que não teria problema nenhum. E foi numa dessas idas e vindas da floresta que, no final de uma tarde, de um dia de sol bem quente, lá estava ele, o cobra grande, com a bocarra aberta. Norato, então, chegou e, com a ajuda do amigo, fez o que tinha que ser feito. Como num passe de mágica, magia da floresta, o menino deixou aquela cobra de pele na beira do rio e aquele menino, aquele homem bonito, aquele caboclo de pele bem morena apareceu para nunca mais desaparecer. Norato foi correndo pedir a mão da cabocla em casamento. Foi uma linda festa. A mãe de Norato deu um bonito cocar para a menina. Além disso, ornou a caboclinha com o melhor colar que tinha. A festa foi a festa mais bonita da floresta. Norato acabou indo trabalhar junto com o tal do cabra, aquele de Alagoas. Norato se tornou um soldado. Dizem que quando ele marcha lá no seu batalhão, todo mundo escuta assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ninguém sabe que barulho é esse, mas eu e agora vocês também sabem. É o rabo da cobra de Norato, que ainda está ali. Afinal de contas, filho de cobra grande sempre será. Como fazer o boneco articulado? Vocês vão precisar de uma caixa de papelão. E na caixa de papelão, vocês vão cortar a base do boneco. Nós precisaremos de 3 partes iguais. Uma parte para ser a parte de baixo e 2 partes para que nós possamos fazer a cabeça da cobra. Vamos cortar tiras do próprio papelão, dobrar, né? Fazer uma dobra, porque nós vamos precisar unir 2 partes para fazer a parte de cima. Feito isso, vocês vão pegar a tesoura e picotar. Por que é importante picotar? Porque é o picote que nos dá a chance de fazer curva. É o picote que nos dá a chance de fazer a curva, para que a gente possa colocar assim uma altura. Vocês vão colocar de um lado, olha, de um lado, essa parte daqui toda tá picotada, certo? E vocês vão colocar do outro lado, para que a gente possa fazer esse encaixe. Esse encaixe. Como é que a gente vai modelar o rostinho da cobra? Nariz, olhos, aquela partezinha assim, né, da cobra que é mais altinha. A caixa de ovo é um material maravilhoso. Esses gominhos da caixa de ovo, recortados, nos dão muitas possibilidades de modelagem. Feito isso, nós estamos com a base
pronta. Como que nós vamos grudar, né, uma parte na outra? Nós vamos usar a fita crepe, que também é uma fita feita de papel. É só a gente grudar de um lado. E grudar do outro. Não é preciso se preocupar com a questão, vamos dizer assim, estética nessa hora. Por quê? Porque essa caixinha daqui, essa estrutura, ela vai ser toda forrada com a massa de papier-mâché para que o nosso boneco fique resistente. Então, olha só, a estrutura está pronta. Estando pronta essa estrutura, nós podemos pegar a massa de papier-mâché e colocar. Nós podemos revestir, tá vendo? Então, vocês vão forrar toda a superfície. Em cima, embaixo, toda ela. Bom, depois de toda a estrutura revestida, para que vocês possam ter esse movimento, ó, da abertura da boca, é preciso que a parte, vamos dizer assim, de dentro fique toda forrada com um feltro, com um tecido. Percebam, aqui é uma parte, aqui é outra, e essas duas partes, elas estão unidas por esse feltro vermelho para poder dar a ideia da boca, né, da abertura da boca. E aquele espaço que tem aqui, nessa partezinha daqui que está oca por dentro, vocês têm como colocar a mão para articular o boneco, tá certo? Então, vocês vão poder, ó, brincar com um boneco articulado, tá certo? Feito totalmente de material reciclado. Roda a história! Há muito tempo atrás, numa África muito distante, numa cidade, num reino chamado Reino do Queto, que hoje é a República do Benin. No século XVII, essa região era conhecida como a Costa dos Escravos, porque ali eram trazidos, dentro dos navios negreiros, muitas pessoas para trabalharem de maneira forçada e impiedosa aqui no Novo Mundo. É de um queto, de um reino que nessa época era um reino muito próspero e rico. E nele havia um rei. O rei do Queto, então, para comemorar toda a riqueza do reino, resolveu dar uma grande festa pela colheita do inhame e chamou todos os reinos vizinhos e também todas as Iagês, que são as grandes feiticeiras, as grandes mães, criadoras, donas do poder de criação. Mas o rei cometeu um terrível engano, um descuido. Deixou de convidar uma das Iegês mais poderosas, uma grande feiticeira, do reino vizinho, de uma terra vizinha, que ficou extremamente chateada e, por conta disso, enviou para o reino do Queto o seu terrível pássaro negro, que com suas enormes asas pousou bem no alto da casa real. O pássaro era tão grande, suas asas tão imensas, que o dia virou noite. E o rei logo se preocupou, porque sabia que a cada pio daquele terrível pássaro, algo de muito grave contra o reino do Queto aconteceria. Logo no dia seguinte,
o primeiro pio foi dado e toda a plantação do queto se queimou como se uma grande língua de fogo tivesse passado por toda a plantação de inhame. O rei, então, preocupado com a sorte de sua população, ordenou que os melhores odés, que é caçador, sabe, em língua de Yorubá, fossem trazidos até o queto. Mas advertiu, aquele que não conseguisse abater a fera seria abatido com a própria lança do rei. Mas, ao contrário, se o monstro fosse vencido, uma grande porção de terra seria dada. E o Odé, o caçador, se tornaria um homem nobre. Muitos caçadores vieram com seus arcos, com suas flechas, odés de 10 flechas, odés de 8 flechas, de 20 flechas, 30 flechas. Mas nenhum deles conseguiu abater o monstro da Iegi. Todos eles pagaram com a própria vida. 7 dias depois, o segundo pio foi dado. E dessa vez, todo o rebanho de gado caiu por terra, todos mortos. Ninguém tinha mais inhame, ninguém tinha mais carne. Nenhum caçador apareceu, com medo da própria sorte, pois o monstro parecia invencível. Foi então que num reino vizinho, um caçador de uma flecha só, que era filho de uma sábia feiticeira, sabia de sua própria mãe que o pássaro, o terrível pássaro, ele obedecia à sua ama enquanto ela estivesse em vigília, enquanto ela estivesse acordada. Foi então que o caçador de uma flecha só pediu à sua mãe que fizesse um gostoso guisado. A mulher, então, preparou um alguidar e fez aquela comida, aquela galinha gostosa, cheirosa, com bastante tempero. O cheiro ficou, que delícia! E perfumou toda a aldeia. O jovem caçador, então, pediu que a mãe preparasse o alguidar, arrumasse bem bonita aquela galinha, aquele guisado, ainda pediu que cozinhasse uns ovos e arrumasse 5, de maneira bem bonita em cima daquele prato de barro. Foi até a casa da feiticeira e o prato deixou na sua porta. Esperou que aquele cheiro, delicioso, entrasse, possuísse todos os seus sentidos. A feiticeira, então, não se aguentou. Pegou o guisado e, comeu todinho, não deixou nem um pedacinho de galinha para ninguém, nem nenhum ovo também. Todo mundo sabe que depois de uma gostosa comida, o melhor a se fazer é, tirar um bom cochilo. E aí que estava o segredo daquele pássaro que estava com as suas asas abertas sobre o reino do queto. A partir do momento que a feiticeira dormisse, o pássaro deixaria de ter um coração de pedra. Foi por isso que nenhum Odé conseguiu atingir com as suas flechas o coração dele. Então o jovem caçador correu para o queto e disse ao rei que ele, com sua única flecha, conseguiria matar o pássaro. E mirou, e com a sua flecha certeira acertou o coração do pássaro, que caiu estrebuchando no chão. O rei, então, ficou muito feliz. E a partir desse dia, ele ficou conhecido como Oxóssi, aquele que é o guardião popular, o caçador das florestas, aquele que traz a fortuna, aquele que traz prosperidade. Até hoje, ele é conhecido assim, como um grande caçador,
o Senhor das florestas e que é guardião dos povos, não só dos iorubás, mas de todos os brasileiros que têm em seu coração uma negritude. Bom, pessoal, como fazer a máscara? Vocês vão precisar de gaze gessada. Se compra em farmácia, certo? Ela já vem gessada. Uma baciazinha com um pouco de água. Esse algodãozinho redondinho que a gente usa para tirar esmalte da unha. E vaselina. Quem não tem vaselina ou não achou vaselina, pode ser óleo de cozinha. Mas a vaselina ela é neutra, ela é hidratante, certo? E além disso tudo, vocês vão precisar de uma outra pessoa, a ser o molde. Porque a máscara de gesso, ela é moldada sobre o rosto de alguém. A primeira coisa que é preciso fazer é proteger o rosto. É preciso passar em todo o rosto a vaselina. Precisa fechar os olhos, a boca, certo? Para que a gente proteja bem a pele do gesso, certo? Da gaze gessada, ok? E bem aqui, ó, na raizinha do cabelo, tá certo? Mas nós vamos pegar. E nós vamos proteger, certo? Ó, deixar essa parte daqui protegida, ok? Nós vamos deixar o nosso modelo todo protegido, certo? Muito importante proteger os olhos, certo, pessoal? Então, olha aqui. Então, vamos lá. Vaselina, óleo para proteger a pele e um algodãozinho ou uma gazezinha para proteger os olhos. Feito isso, nós vamos pegar a gaze e vamos cortar a gaze em tiras. Tá certo? Vamos cortar. Esse material é um material muito moldável. Basta mergulhar na água, olha, e colocar sobre o rosto, tá vendo? Que só de você passar a mão, o gesso, ele já desmancha. Basta mergulhar na água, deixar escorrer. E agora eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Para poder fazer o modelo do rosto. E aí vocês passam a mão, ó. Ó. Olha como é que a gaze gessada, ela vai, o gesso ele vai desmanchando, vai dissolvendo e ele vai cobrindo toda a gaze. E aí vocês vão, a princípio, contornando o rosto todo. Pessoal, muito importante deixar o nariz, lógico, destampado, certo? A máscara do rei foi meia máscara. Aqui eu estou fazendo uma máscara de rosto inteiro, ok? A partir do momento que as camadas vão engrossando, vocês vão tendo
mais gesso, né? Ó, percebam que ela vai ficando mais branquinha, ó, porque a gente vai tendo uma quantidade de gesso maior, tá certo? Para moldar. Vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu tô vendo que precisa de um pedacinho aqui, uma tirinha, né? Mais fininha, isso daí vocês vão dando conforme a necessidade, ó. Eu faço como se fosse uma emendinha, porque o que que acontece? Não tem problema nenhum. Percebam que eu posso, veja, eu posso fazer, tá vendo? Algo assim, ó. Algo assim, eu posso. E aí, gente, é da criatividade de cada um, ok? Né? Posso colocar um brinco. É da criatividade de cada um, tá bom, pessoal? Isso daqui eu só tô colocando, só fiz para que vocês possam perceber, assim, como que o gesso, ele é fácil. A máscara já tá aqui, né, no rosto do nosso molde, da nossa modelo. Qual é a hora de tirar a máscara do rosto? Se vocês colocarem a mão no gesso, no momento que vocês acabaram de moldar, vocês vão ver que o gesso está quente. Que horas que a gente pode tirar o gesso? Qual é o momento? É na hora que ele esfria, tá? Aí pode deixar a pessoa descansar um pouquinho, tá certo? Para que ela não fique com o pescocinho cansado. E aí, na hora que o gesso esfria, é só a gente puxar que ele vai soltar do rosto, ok? Bom, pessoal, depois de uns 10, 12 minutinhos, vocês vão perceber, colocando a mão na máscara, que ela já esfriou, certo? Ela já está mais fria. Então, estando mais fria, é a hora de vocês, ó, é só vocês, ó, só vocês puxarem. Vê que interessante? Inclusive, o lenço, ele acaba saindo junto com a máscara. Nós tiramos devagarzinho. Tá vendo? E aí, gente, ó, perceberam a importância de proteger bem os olhinhos? E assim, olha, aqui, ó, que ficou com um pouquinho mais, que o gesso ficou grudado, é porque foi pouco óleo, certo? Então tem que botar bastante. Olha como é que é interessante esse tipo de recurso, né? Esse tipo de recurso, porque vocês podem moldar criança, mulheres, homens. Então, assim, a possibilidade de você fazer dessas máscaras recurso para a contação de histórias é muito interessante. O que é importante fazer agora em cima da máscara de gesso? O gesso, ele é um material muito frágil. Ele racha à toa, ele amolece em contato com a umidade, enfim. Então, muito importante que a máscara seja toda forrada, recapeada com a massa de papel amassado, tá? Com a massa de papier-mâché, tá certo? Para que fique um material resistente. E volto a dizer, para que nossas crianças possam brincar à vontade com o material da contação de histórias, tá bem? Então, fica aí mais uma dica, né? E importante também dizer para vocês que assim, os lenços, certo? Os tecidos, eles são também assim muito, tem muito valor na hora de você usar. Vocês podem usar arcos, lenços.
Tá vendo? Perucas, ok? E aí vocês podem pintar a máscara depois de recapeada, né? Depois de forrada com o papier-mâché. Olha, vocês podem ter uma máscara assim, assim, assim. Os recursos são imensos. Gostou das histórias? Escolha uma. Deixe que uma história lhe escolha. Elas são sábias. Elas sabem exatamente do que você precisa. Com certeza, as histórias têm muito a lhe dizer. Tchau! La la ya, la la ya, la ya, la. La la ra, ya. Enquanto canta, conta, encanta. São tantas histórias gravadas na memória. Cavaleiros e princesas, reis, rainhas, bruxas, fadas, índios e florestas. Como é bom contar histórias, como é bom cantar, como é bom cantar histórias, como é bom contar.